E aí, pessoal, como é que vocês estão aí em casa, né? Vamos começar aqui uma aula de biomecânica, show de bola. E aí, nós temos a biomecânica e vamos começar com a região superior, né? Essa região aqui superior da biomecânica, do movimento que nós vamos ter. E essa região nós chamamos do cíngulo superior. Perfeito? Cíngulo superior. Nós vamos ter o cíngulo inferior, que é a região do quadril, né? E esse símbolo superior ele também dá-se o nome de cintura escapular. Perfeito? Por que cintura escapular? Porque a gente era uma cintura, um cinturão. Como? Observe que nós temos os ossos apendiculares, que são os membros inferiores, os membros superiores, e nós temos os ossos axiais, que são esses ossos aqui do centro, perfeito? E aí nós temos a conexão entre o osso apendicular, entre os ossos apendiculares é, e os ossos axiais. E essa conexão que nós vamos ter aqui na região superior é a cintura escapular, que compreende a clavícula e a escápula, que vão se conectar com o úmero e com o externo, né? E aí nós temos a cintura escapular ou o cíngulo superior. Perfeito? E aí, com isso, a gente vai ter aqui algumas articulações. Quais são as articulações? Né? Como é que eu dou o nome das articulações? Deixa eu voltar aqui e ficar grande de novo aqui para vocês. Quais são os nomes das articulações? Os nomes das articulações que eu dou é o nome dos ossos que interpõem, que vão estar articulando, né? Porque o que é uma articulação? Uma articulação é a junção de duas partes rígidas, beleza? Duas partes rígidas. Quais são as partes rígidas? Os ossos. Cada osso recebe um nome diferente, né? Isso vocês já viram em anatomia. Se não viram, aconselho vocês a voltar para a anatomia, uma aula de anatomia, e observar novamente o nome dos ossos, principalmente os ossos que nós vamos estudar agora, que é da região superior. Perfeito? Então vamos começar aqui, tá certo? Eu tô aqui com essa pecinha. Deixa eu ficar maior ainda, fica melhor, né? Eu tô aqui com essa pecinha. Nessa pecinha aqui eu tenho esse osso, que é o osso da escápula. Eu tenho esse osso, que é o osso da clavícula. Eu tenho esse osso, que é o osso do úmero. Perfeito? Então, como é que eu falo? Eu falo o nome da articulação pelas partes que interpõem. Então, qual é o nome dessa articulação aqui? Qual é o nome dessa articulação? E que eu tenho a clavícula e aqui essa parte da escápula, né? Não é escápulo clavicular nem clavícula escapular. Por que não? Porque a clavícula, ela vai se conectar especificamente, tá certo? Com essa região aqui. E qual é o nome dessa região que eu dou da escápula? Eu dou esse nome de acrômio. Isso aqui é o acrômio da escápula, perfeito? Então, essa articulação aqui específica é a articulação acrômio-clavicular ou clavícula acromial, né? Mas normalmente a gente vai falar acrômio-clavicular, perfeito? Aqui eu tenho essa articulação e novamente eu não vou dar o nome, tá certo? De articulação é, escápulo-humeral. Tá? Por que que eu não dou o nome da articulação escapulohumeral? Simples, porque essa articulação ela não está se articulando com toda a escápula. Olha só, ela se articula somente com uma cavidade que nós temos aqui na escápula, tá certo? Que nós chamamos de cavidade glenoide ou a região glenoide. Então, o nome dessa articulação é articulação gleno-humeral. Gleno-humeral. Perfeito? Então, essa articulação gleno-humeral é a articulação que nós temos aqui do ombro. Tá certo, galera? Nós temos outra articulação aqui que eu falei, ó. Essa ponta aqui da escápula, da clavícula, né? Ela vai se conectar com qual parte? Qual osso? O osso aqui, ó, do meiozinho que nós temos. Nós chamamos esse osso de externo. Então, essa articulação externo
clavicular. Perfeito? E aí nós temos essa articulação aqui também, porque a escápula, ela vai se articular, tá certo? Só que ela se articula com as costelas. Se ela se articula com as costelas, então eu falo que é a articulação escápulo-torácica ou articulação não, é escápulo-torácica mesmo, que nós denominamos. Tá certo, pessoal? Então vamos diminuir aqui, agora a gente vai ver bem direitinho, porque eu tenho aqui, olha só, tá aqui, ó, perfeito. Vamos lá, pintar cada uma. Então, aqui, ó, a articulação acrômio-clavicular. Por quê? Porque eu vou ter a articulação do acrômio com a clavícula, tá certo? Deixa eu vir para esse outro aqui, que esse aqui, ele fica, né? Então, eu tenho articulação, eu tenho articulação, eu tenho articulação aqui, acrômio-clavicular, que é essa articulação aqui, beleza? Aqui eu tenho a clavícula, aqui eu tenho o acrômio, que faz parte da escápula, e aí eu tenho a articulação acrômio-clavicular, tá certo? Deixa eu mudar de cor agora. E agora aqui eu tenho a articulação externo-clavicular. Olha só aqui, ó. Esse daqui é o osso do externo, tá certo? Vai até lá embaixo. E aqui eu tenho a clavícula. Então, essa articulação recebe o nome de externo-clavicular. A articulação mais importante, se é que podemos dizer, da região do ombro, seria essa aqui, a gleno-humeral. Olha só que aqui dá para ver melhor. Aqui eu tenho a cavidade glenoide, tá certo? E ela vai estar se articulando com o húmero, que é esse osso aqui. Perfeito? Então, tem a articulação gleno-humeral. E por último, nós vamos ter essa articulação aqui, que é a escápulo-torácica, né? Que é essa parte aqui, a face costal, né? Isso da escápula. Lembrando que face costal da escápula, que é essa face aqui, essa daqui. Não é porque está posterior, porque senão seria face posterior, é a face anterior. Ela recebe o nome de face costal porque ela está nas costelas, perfeito? Não porque ela está nas costas. E aí a face costal com aqui o osso das costelas, e aí por isso que eu tenho a escápula torácica, perfeito? Além disso, cada uma dessas articulações, né, elas vão ter alguns movimentos. Eu falei que a gleno-humeral é a mais importante, se é assim que a gente pode dizer, exatamente por causa disso. Porque a gleno-humeral ela faz todos esses movimentos. Olha só, a gleno-humeral ela faz, tá aqui, ó, ela faz flexão, né? Se ela faz flexão, ela faz extensão também, beleza? Ela faz abdução. Se ela faz abdução, ela faz adução também. É isso? Ela faz rotação lateral ou externa, é a mesma coisa. Se ela faz rotação lateral externa, ela faz rotação interna. E aí nós temos o movimento da adução horizontal e abdução horizontal. A adução horizontal é quando ele está nesse movimento, ele faz assim, ele vai para dentro. Ele está assim e ele vai para dentro. E aí eu tenho a abdução horizontal, que se ele faz isso, ele também faz isso, né? Então ele vai fazer esses movimentos, tá certo? Essa articulação aqui, gleno-humeral. Deixa eu ficar com ela aqui na minha mão. A esternoclavicular, que é qual? Essa daqui, ó, esternoclavicular. Ela faz elevação, depressão, protração, retração, né? Rotação anterior e rotação posterior. Por que que ela faz tantos esses movimentos? Vamos lá. Porque na hora que eu faço esse movimento aqui, ó, tá vendo? Chega um momento que ele vai bater aqui. Deixa eu ficar maior ainda.
Tá vendo que chega um momento que ele vai bater aqui, ó? Bateu, e agora? Como é que eu faço para continuar abduzindo? Que meu braço não vem só até aqui, né? Meu braço não faz só esse movimento aqui. Ele vai mais para cima. Na hora que ele faz isso, a escápula começa a se movimentar junto. Na hora que se movimenta, ele aqui vai ter que fazer isso. Olha só o que é que acontece. E aí ele vai abrir e fechar. E aí ele vai gerar esses movimentos, né? Então eu vou ter esses movimentos devido exatamente a essa movimentação da glenohumeral. A cromoclavicular vai ser a mesma situação. Como assim a mesma situação? Ela também vai se movimentar por causa desse movimento, né? Porque aqui não tem muito movimento. Você pega aqui, você sente que tem algum movimento, mas não é tanto. Então, para compensar, ele vai se movimentar aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá certo? Só que aqui ele faz abdução, né? Essa articulação, ó. Ele faz abdução, adução, ele faz elevação, protração, né? Rotação para baixo, rotação para cima. E nós temos a escápulo torácica, né? A articulação escápulo-torácica, que é essa articulação daqui, ó, essa daqui que a gente já viu, ela só faz movimentos fisiológicos. O que é movimento fisiológico? A respiração. Então, quando a gente respira, a gente expande o tórax, e ao expandir o tórax, a gente faz com que ele se movimente nessa região. Perfeito? Então, nós vamos ter basicamente essas articulações na cintura escapular, no símbolo superior, nessas quatro articulações. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui ó, as características instáveis da articulação glenohumeral. É a articulação que a gente viu que é a principal, que é essa articulação aqui, ó. Aqui a gente consegue observar melhor, cavidade glenoide. Aqui nós temos o gleno, cavidade glenoide. Perfeito? E aí o que é que a gente vai ter? A gente tem aqui a cavidade, a cartilagem glenohumeral, né? Essa daqui, ó, que tem essa bolinha aqui, tá certo? Por que que eu chamo de cavidade glenohumeral? Simples, cartilagem, na verdade. Simples, porque a cartilagem ela vai estar na conexão de dois ossos, na articulação. Então a gente vai ter que a cartilagem, ela muitas vezes vai receber o nome idêntico ao da articulação, ou se não for idêntico da articulação, vai ser da parte dos ossos que interpõe. Então, se eu tenho aqui a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, eu vou ter a cartilagem glenohumeral. Aqui, ó, tá vendo que tem cartilagem aqui? Qual é o nome dessa cartilagem? O nome dessa cartilagem é a cartilagem, né, acrômio clavicular. Por que eu chamo de cartilagem acrômio clavicular? Exatamente porque aqui é o acrômio e aqui é a clavícula, tá certo? Então, eu vou ter a cartilagem acrômio clavicular, perfeito? Eu vou deixar isso aqui aí mesmo, não tem problema nenhum. Então, a cartilagem aqui. Né? Dentro dessa cartilagem, nós temos a cavidade sinovial, que é esse espaço escuro aqui, esse espaço preto. E essa cavidade sinovial está cheia do quê? Cavidade sinovial está preenchido pelo líquido sinovial. É isso? O líquido sinovial que ele vai dar o quê? Ele vai ser o responsável pela lubrificação
né? E a nutrição, ele vai nutrir também as cartilagens que estão aqui. E qual é a função da. E aí a gente tem essa membrana sinovial, né? Qual é a função da membrana sinovial? A função da membrana sinovial é sintetizar, não é isso? Sintetizar, que é o mesmo nome que fazer, produzir. Ele vai sintetizar o que? O líquido sinovial, né? Responsabilidade da membrana sinovial. Além de sintetizar, ele também vai ressintetizar, tá certo? Então, o que é sintetizar e ressintetizar? É produzir e renovar, não é refazer, tá certo? É produzir líquido sinovial e ele também vai ser responsável por renovar esse líquido. Esse líquido ele não pode permanecer sempre o mesmo. Eu preciso renová-lo para poder ele continuar atuando de forma satisfatória. Beleza, galera? Então vamos lá. Então, tudo isso aqui, se a gente puder observar, a gente vai ver que tudo isso aqui gera uma instabilidade. Olha só, porque é muita parte se interpondo, né? Aqui a gente tem, olha, a membrana sinovial, nós temos a cartilagem, nós temos a cavidade, né? Então é muita coisa aqui que vai deixar essa articulação meio solta, perfeito? Então a gente precisa de algumas características para estabilizar. Olha só, vamos estabilizar. Então nós temos os estabilizadores ativos, perfeito? Por que estabilizador ativo? Ativo significa que ele gera movimento, que é uma pessoa ativa, uma pessoa que se movimenta. Né? Isso, uma pessoa ativa é aquela que faz movimento, gera movimento. Então, os estabilizadores ativos, eles são de extrema importância para a estabilização da minha região. E aí eu vou ter um dos principais, é o músculo peitoral maior. Perfeito? O músculo peitoral maior é esse músculo aqui, ó, que está sendo circulado e tem essa setinha. Deixa eu vir para cá, porque eu estou no meio da seta e tem essa setinha aqui, ó, tá certo? Observe, o músculo peitoral maior, ele tem origem na região da clavícula e na região do externo, e ainda temos uma pequena parte aqui na região da aponeurose. Volto a dizer, a aponeurose é para ser visto em anatomia, então volte lá em anatomia e veja o que é uma aponeurose. Mas a aponeurose é o nome dessa que nós temos de um tendão que ele é mais largo, tá certo? E aí ele acaba sendo uma aponeurose. E aqui ele vai ter essa aponeurose do reto, do abdômen, vai ser a origem do peitoral maior. Por isso que ele consegue fazer ó, flexão, ele faz a adução, que olha onde é que ele está, nessa inserção aqui no úmero, e ele também faz a adução horizontal do ombro. A adução horizontal do ombro também pode ser chamada de flexão horizontal. É a mesma coisa, tá certo, galera? Não tem problema se vocês encontrarem na literatura flexão, é a mesma coisa, tá? E ele é um principal estabilizador, exatamente porque ele vai estar nessa região. O estabilizador ativo, ele recebe esse nome porque, além de gerar movimento, ele estabiliza melhor quando ele está durante um movimento. Então, observe, a gente está vendo aqui, ó, esse osso, o osso da clavícula, ele vai ter origem aqui, vai ter origem aqui no externo também, e vai ter origem aqui embaixo, e a sua inserção vai ser aqui no úmero, perfeito? E aí, com isso, ele gera todos esses movimentos, tá certo, galera? Deixa eu sair aqui do meio. Então, é isso, né? Além dele, nós vamos ter outro que se encontra na região posterior, que é o músculo latíssimo do dorso.
Outro músculo muito forte vai ter origem lá nas espinhas da, das vértebras, né? Principalmente da região lombar, mas ele também pega um pouco da torácica também. E aí ele vai vir até lá na frente no húmero. Então, por isso que ele faz extensão, porque ele está atrás, né? Se ele está atrás, ele gera esse movimento de extensão, que é jogar para trás o braço. Ele também vai fazer a adução, né? Isso porque ele está mais para baixo, então ele faz a adução. E ele roda medialmente. Aí, opa, medialmente a rotação anterior, essa rotação aqui. Como é que o músculo atrás vai rodar aqui? Simples, porque ele não está inserido nem aqui, ele não está inserido nem aqui, né? Nem nessa região, nem aqui atrás. Observe aqui, ó, o músculo vai lá para frente, né? O músculo vai lá para frente. Então, com isso, ele vai se conectar, vai ter uma inserção mais ou menos por aqui, e na hora que eu contraio, ele faz isso. Perfeito? Então, esse é outro estabilizador ativo muito importante. Só para relembrar, porque ativo, ativo significa que ele gera movimento. Ativo é igual a movimento. Perfeito? Além de gerar movimento, ele também estabiliza melhor durante o movimento, durante a execução do movimento, tá certo, galera? Então, por isso que ele é um estabilizador ativo, beleza? Então, vamos lá. A gente não tem somente esses estabilizadores ativos na região da glenohumeral. Nós também vamos ter o músculo deltoide. Olha só o músculo deltoide. O músculo deltoide, ele vai fazer flexão, adução horizontal, abdução, abdução horizontal, e estende o ombro. Como é que pode o mesmo músculo fazer flexão e extensão? São dois movimentos opostos. Se eles são opostos, como é que o mesmo músculo ele vai fazer os dois ao mesmo tempo? Isso aqui é bem simples, né? Se a gente observar aqui, ó, a origem dele, o músculo deltoide, ele tem a origem clavicular, tá certo? Ele vai ter uma origem acromial e ele vai ter uma origem espinhal, aqui na espinha da escápula. Então a gente tem o deltóide, a porção do deltóide que a gente chama porção clavicular. A gente tem a porção acromial e nós temos a porção espinhal ou deltoide anterior, deltoide medial e deltoide posterior. E aí assim, aí é o que vai acontecer, né? O que é que acontece? O deltoide anterior, ele vai atuar na flexão, né? Deixa eu botar aqui. O anterior, ele vai atuar na flexão, não é isso? Ele atua na é, abdução e ele vai atuar também na adução horizontal. Beleza, galera? O posterior, ele vai estender, ele atua na abdução, tá certo? E ele atua na abdução horizontal, beleza? E o deltoide medial, ele vai atuar na abdução, tá certo? E só. Então, o medial, ela atua somente na abdução. Então, olha só, esse músculo, se a gente for observar aqui, ó, pela sua origem e seção, ele vai preencher toda essa região. Então, por isso que esse músculo, ele é praticamente o principal estabilizador ativo, perfeito? Estabilizador
ativo, ele é um dos principais. Ouso dizer que para mim ele seria o principal estabilizador ativo, tá certo? Para poder segurar. A estabilização ela ocorre porque eu preciso, olha, essa articulação aqui é muito instável. Eu preciso segurar essa articulação. E aí eu tenho que empurrar essa cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide, né? Se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui, observe o tamanho da cavidade glenoide e observe o tamanho da cabeça do húmero. A cabeça do húmero é muito maior do que a cavidade glenoide. Isso pode gerar uma desestabilização, né? Então, por isso que eu preciso de vários estabilizadores, né, que a gente já viu, e a gente vai ver mais alguns na próxima aula. E por isso que ele é muito importante, porque ele vai empurrar a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, essa aula vai ficando por aqui, mas estou produzindo a próxima e a gente vai continuar a partir daqui, ó. Outro principal estabilizador, que é o manguito rotador. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.